noite, queridos irmãos, boa noite, amigos, são todos bem-vindos à transmissão de mais um culto ao único que é digno, que é o Senhor, o nosso Deus. Quero te convidar, por favor, a se colocar em pé e vamos orar, dando início a este culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome para falar contigo, para cantar louvores ao Senhor e também, ó Deus querido, para ouvir a Tua preciosa palavra. Pedimos que o Senhor fale grandemente aos nossos corações e que ao final deste culto nós tenhamos tomado decisões que venham honrar o nome do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse instante, queria te convidar, querido irmão, a abrir o seu cantor cristão e vamos louvar ao nosso Deus no hino de número 205. E também, é claro, vai aparecer aqui na nossa telinha a letra desse hino, 205 do cantor cristão. Cantaremos ainda em louvor ao grande Deus o hino de número 120. Convido os irmãos Lucas e Mateus. 120. Louvai ao Senhor é o tema deste hino. Homens, Deus ama, vos é
Louvai e exaltai nosso Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu estarei lendo esse texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, e por favor acompanhe na sua Bíblia, querido irmão e irmã. E se o amado visitante tem uma Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura deste texto. Crendo que todos já encontraram, leiamos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Ainda cantaremos em louvor ao nosso Deus e, é claro, para a meditação, especialmente daqueles que nos dão a honra da sua visita e que ainda não abriram o seu coração, não confessaram Jesus como Salvador, não receberam como Salvador. Medita na letra deste hino a seguir, tá bom? 226. Dá teu coração a Jesus.
cidade e tem dinheiro, dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já chega de oposição. Ó, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Queres do céu a teu Deus exaltar, dá teu coração a Jesus. Queres a glória divina alcançar, dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já chega de oposição. Ó, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Amém. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Tenho falado muito desses versos nos últimos cultos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O desejo de salvar, a vontade de salvar, o Senhor Deus tem. Mas a decisão de querer ser salvo por entender da necessidade, ela é sua, é tão somente sua. Nesse instante nós leremos mais um texto da Palavra de Deus, o Salmo 99, e vou convidar o irmão Lucas para fazer essa leitura. Salmo 99, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura deste Salmo 99. Boa noite, irmãos. Leiamos. O Senhor reina, tremam os povos, ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome e grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas as entidades e fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Na coluna de nuvens lhes falava e ele lhes guardava os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, tu fostes um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos teus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém. Amém, pois o Senhor nosso Deus é santo, finalzinho do verso 9. E é diante deste santo Deus que convido agora todos os irmãos a curvarem suas cabeças. Nós teremos um tempo de oração, nós estaremos orando para que o Senhor chame mais obreiros e envie mais obreiros para a sua seara, para que o Senhor fale aos corações aqui de irmãos da nossa igreja e de outras igrejas do Senhor Jesus também, despertando-os, convocando-os para a sua obra, também pelos irmãos seminaristas, os irmãos que estão estudando, fazendo instituto, para que o Senhor esteja direcionando a vida de cada um deles e abençoando em toda essa etapa, que ao final eles entendam perfeitamente qual é a vontade do Senhor para a vida deles. Também vamos orar por todas as igrejas do Senhor e os seus líderes, pastores, e também pelas igrejas que ainda não têm pastor. E olha que são muitas igrejas deste Brasil. Se eu for falar de mundo, então, há muitas igrejas precisando de pastor. Vamos orar a Deus por mais pastores e, por fim, pelo nosso país, tá bom? Então, 2 minutos virão aqui agora. É o tempo que você, irmão, irmã, estará em oração. Quando eu tenho sede de ti, eu dobro os joelhos. Quando eu penso em desistir, eu dobro os joelhos. Eu deixo pra trás o que sou e clamo ao Cordeiro, preciso de ti.
Graças a Deus pelo tempo de oração que tivemos, colocamos diante do Senhor os pedidos e vamos confiar de que o nosso Deus nos ouviu e responderá, meus irmãos, segundo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Nós vamos ainda cantar em louvor ao nosso Deus o hino 471, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. 471. Enquanto estamos neste mundo, vamos, irmãos, servir ao Senhor, vamos nos dedicar, vamos vigiar e orar. Cantaremos agora, em especial, ao nosso Deus, justamente um cântico que fala sobre a vigilância e a oração, enquanto estamos aqui nesse mundo, servindo ao Senhor, porque breve Ele virá. Vigiai, ordem santa, vigiai, oração, breve Cristo voltará, para o céu nos levará. Vigiai, sempre orai, ó crentes, breve Cristo voltará, para o céu
vigiando e sempre trabalhando, neste mundo vil lutar, aguardando a voz de Jesus Cristo, no meu doce lar. Vigiar e obra santa, vigiar em oração, breve Cristo voltará, para o céu nos levará. Vigiar e obra santa, vigiar em oração, breve Cristo voltará, para o céu nos levará. Amém. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos aqui a responsabilidade de viver para o Senhor, de servir ao Senhor e em vigilância e em oração. Que o Senhor nos ajude pela sua graça e pela sua misericórdia. Ainda convido a sua atenção para o momento dos avisos do culto hoje à noite. Vamos continuar orando uns pelos outros e por nossas famílias. Não podemos esquecer de orar pelos missionários. Continuemos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas do Senhor, que são para o mantimento ou manutenção da casa do Senhor e sua obra. No mês de agosto, com a permissão do Senhor, teremos do dia 19 a 23 a Conferência Missionária Infantil e do dia 26 a 30 a Conferência Missionária Geral. Ambas serão online, do mesmo jeito da Conferência de Famílias. Estejamos já em oração. Nossa agenda semanal: culto de oração, terça-feira às 19 horas, culto de estudo, quinta-feira às 19 horas, EBD, domingo de manhã às 9 horas, culto de adoração, domingo de noite às 18h30 online. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, IBB Monte de Sião. E também no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Então fique atento às programações que estão aí agendadas, tá bom? E encerrando essa parte de cânticos ao Senhor neste culto, nós estaremos cantando mais uma vez o quarteto. A música Diz o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus.
Uma das expressões muito usadas pelos profetas era: assim diz o Senhor, porque falavam em nome do Senhor, pregavam a mensagem do Senhor. E nós estaremos orando ao Senhor nesse instante e logo passaremos para o momento da pregação da palavra do Senhor. Nosso Deus bendito, te agradecemos, meu Deus, pela primeira parte deste culto em louvor a Ti. Meu Deus querido, que o Senhor ainda fale aos nossos corações com a pregação da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é preciosa, que é poderosa. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos então abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Por favor, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido e eterno, nós te agradecemos pela primeira parte e agora pedimos pela segunda parte deste culto, que é a pregação da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, ó Deus, de atuar por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler tem sido, irmãos e amigos, nessas últimas quintas-feiras, o nosso texto oficial, nosso texto introdutório das reflexões que temos feito baseadas aqui no livro, na carta de Paulo aos Coríntios. E como os irmãos notaram bem, versículo 2 diz que Paulo e Sóstenes, não é, escreveu à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele escreve à igreja de Deus. Corinto, meus irmãos, tinha ali uma igreja de Deus, que, como já vimos há dias passados, foi fundada por Paulo, usado pelo Espírito Santo, na ocasião da sua segunda viagem missionária. Também vimos que esta igreja, ela, logo depois que Paulo saiu, depois de ter cumprido ali a sua missão, da implantação daquela igreja, com o tempo, a igreja em Corinto deu demonstrações, apresentou alguns sintomas de imaturidade. E nós vimos pelo menos, 4 sintomas que aquela igreja apresentou de imaturidade. Só que também, além disso, alguns irmãos haviam escrito para Paulo fazendo questionamentos acerca de diversos assuntos, dentre eles, que é o que nós vamos falar hoje com a permissão de Deus, acerca do casamento. Vá lá, por favor, para o capítulo 7, aí de 1 Coríntios. O versículo 1 e o versículo 2 nos dizem assim: ora, Paulo escrevendo, quanto às coisas que me escrevestes, ou seja, os irmãos haviam feito questionamentos a Paulo, escrito a Paulo, perguntando coisas sobre o casamento. Ele diz: bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Meus irmãos, casamento, a gente sabe porque a Bíblia diz, é uma bênção de Deus. Foi Deus quem criou o casamento, e a gente sabe que quando há problemas no casamento, esse problema ele não vem de Deus. Não é Deus quem causa problemas no casamento, o problema quem causa somos nós, ou terceiros que terminam atrapalhando o relacionamento do casal. E nós vamos meditar em algumas verdades que a Bíblia nos diz, Paulo, usado pelo Espírito Santo, escrevendo aqueles irmãos para ajudá-los a tirar algumas dúvidas. Paulo escreve para dar instruções necessárias e também específicas na área do casamento.
É claro que muitos anos se passaram, mas esse texto é bem atual para os nossos dias. Porque, irmãos, se tem uma área, não é, em que há muitos problemas hoje, é na área familiar e especificamente no casamento. E dentro do casamento, no relacionamento do casal, geralmente o problema também está na área que Paulo trata aqui, que é a questão da intimidade. Então o nosso irmão Paulo, ele escreve com o intuito de, é claro, responder às perguntas que lhe fizeram e com a intenção de dar instruções, as instruções corretas acerca do que aqueles irmãos precisavam aprender. Casamento é uma bênção de Deus, porém, o marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, é preciso entender um ao outro para atender a necessidade ou as necessidades um do outro. E eu lembro que, em certa ocasião, indo para Salvador, para o Instituto, e no caminho, quando estava no ônibus, eu avistei uma carreta de uma empresa que ela tem um lema, né? Entender para atender. Achei aquilo interessante e comecei a pensar em algumas áreas, inclusive na área de casamento. E essa afirmação, ela também é muito necessária nos nossos casamentos. É preciso entender a esposa para atender às necessidades da esposa. É preciso entender o marido para atender às necessidades do marido. E, irmãos, se não for assim, é claro, as dificuldades serão muito maiores no relacionamento do casal. Casais enfrentavam problemas na igreja de Corinto quanto à intimidade sexual do casal. E Paulo, o apóstolo, ele vai dar aqui orientações, como já disse, necessárias. E logo Paulo diz assim no versículo 3, aí do capítulo 7, ele vai falar de alguns perigos que nós vamos compartilhar e que nós precisamos tomar cuidado no casamento. Quando ele escreveu aos Coríntios, os irmãos lá precisavam ficar atentos, estar atentos àquilo que o apóstolo os instruiu dentro desse assunto. Trazendo para os nossos dias, as lições hoje são para nós. E Paulo diz que há um perigo, por exemplo, versículo 3, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, o primeiro perigo que Paulo fala aqui é o perigo do negar-se um ao outro. Observe que a ordem é dada aos dois. Pague o que é devido no relacionamento, na intimidade do casal. E tudo que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, tudo acerca dos diversos assuntos, mas também na área do casamento, convém que os casais estejam atentos a isso. A ordem que Paulo dá é: não vos priveis um ao outro. O marido pague a mulher, não vos priveis um ao outro. Versículo 3, vou repetir de novo. O marido pague a mulher a devida benevolência. Lá no versículo 5, é que ele vai dizer no comecinho: não vos priveis um ao outro. Então, há um perigo muito grande quando o marido não paga a mulher a devida benevolência e a mulher também ao marido. Não há autorização, meus irmãos, nem aprovação da parte de Deus que o casal ele busque fora do casamento a satisfação na área da sua intimidade sexual. Na cidade de Corinto, as religiões falsas e idólatras promoviam a prostituição cultural como forma de adoração aos ídolos. Lembra que citamos alguns dias atrás acerca de Afrodite, que era a deusa do amor, e lá tinha um templo, e nesse templo eles tinham cerca de 1000 prostitutas para que os devotos pudessem ali se satisfazerem, e eles faziam tudo isso como sendo em adoração a deusa Afrodite. Então Corinto, a gente falou, era uma cidade mergulhada na imoralidade sexual. Era uma cidade, meus irmãos, cheia de prostituição, de homossexualidade. Era uma cidade em que reinava um sexo livre. Logo, a igreja, os crentes, eles viviam cercados da tentação sexual. Os casais viviam realmente numa situação muito complicada, a pressão era muito grande. E aí, meus irmãos, Paulo ele escreve porque
Por outro lado também, ao se converterem, haviam sim na igreja irmãos que tinham uma excelente moral, eram irmãos que, resgatados do lamaçal sexual, repudiavam a velha vida, mas também corriam o risco de ir para o outro extremo. Qual o extremo? De realmente evitar, os casados no caso, ter um contato íntimo com a sua esposa. E até de pessoas que não queriam nem conta com casamento, certamente por causa da sua velha vida. Os extremos, irmãos, em qualquer área eles são perigosos, em qualquer área. E aqui não é diferente quando se fala do casamento, do casal. E haviam crentes que, é claro, estavam indo para o extremo oposto. Claro, não deveriam viver aquela vida mergulhada na imoralidade sexual. Cada marido tinha que ser fiel à sua esposa, pagar a sua devida benevolência, satisfazer a sua esposa, a esposa ao seu marido. Mas alguns estavam indo para o extremo, não queriam nem, mesmo casados, achavam até que a intimidade sexual era um pecado, vamos dizer assim, pelo que nós entendemos. E Paulo escreve para combater, é claro, em resposta aos questionamentos, mas para combater os extremos. Ao mesmo tempo que os crentes deveriam viver em santidade e na área do casamento também, por isso Paulo diz, o marido e a mulher têm as suas obrigações no casamento, também tinham que tomar cuidado para não ficar da mesma maneira como viviam antes, com aquela vida mergulhada na prostituição. Estes irmãos, é claro, os que realmente queriam levar Deus a sério, estavam pensando, ou melhor, pendendo para o menosprezo da relação sexual, mesmo entre os casados. Eles corriam o risco de desprezar o que Deus criou para o homem no sentido geral, homem e mulher generalizado aí, né? Para o homem, algo bom, puro e santo, que é o sexo. O sexo no casamento é uma bênção, tem as bênçãos de Deus para o casal, casado, mas fora do casamento não é bênção. Alguns usavam o não pagamento também, como acontece em dias atuais, em muitos relacionamentos, como punição, como castigo. Não vou procurar minha esposa, não vou procurar o marido, porque ele fez isso e isso. Opa, perigo, perigo! E que pode atrapalhar e muito os nossos relacionamentos. O foco que Paulo apresenta aqui é que devemos pensar um no outro, relacionando-se ao casal. Um precisa pensar no bem do outro, e tanto homem como mulher devem ser sensíveis às necessidades um do outro. Então, note que o nosso irmão Paulo, ele fala desse perigo do negar-se um ao outro. É preciso pagar, é preciso que o marido lembre-se que o versículo 4 nos diz assim, tanto a mulher quanto o marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Casamos e agora não pertencemos mais a nós mesmos. E o texto acabou de nos dizer que pertencemos um ao outro. E o relacionamento conjugal é isso. É pensar sempre no outro, nos satisfazer o outro. Irmãos, a tensão era grande, as tentações eram grandes diante daquela cidade tão mergulhada no pecado da imoralidade. E o apóstolo Paulo escreve orientando aqueles irmãos e dizendo, irmãos, olha, fiquem atentos às responsabilidades na área sexual, na intimidade que o casal tem. E ele vai dizer no versículo 5, não vos priveis um ao outro. Uma segunda lição, um segundo perigo que Paulo fala aqui, é o perigo da má comunicação, meus irmãos, na intimidade, no relacionamento do casal. Na má comunicação ou na falta dela, prevalece a palavra de um e não pode. No relacionamento e tratando-se especialmente da intimidade, os dois têm que ter voz. Né? Deve ser ouvida a voz do marido, deve ser ouvida a voz da esposa. Um só não pode decidir tudo. Aqui no versículo 5, vou ler mais uma vez, ele agora completo, diz assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração,
e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança ou incontinência. Paulo vai dizer: não vos priveis um ao outro. Na má comunicação ou na falta dela, volto a dizer, prevalece a palavra de um. É permitido o privar-se um ao outro, é claro, desde que haja uma conversa, um consentimento, um acordo entre os dois. Não pode um só decidir, é mútuo o consentimento. Amados irmãos, primeiro Paulo diz: olha, o marido e a mulher pagam benevolência um ao outro, atenda a necessidade do casal, um do outro, não é? Não vos priveis, não evite a sua esposa, querido irmão, querido amigo que tem sua esposa também. Esposa, não evite o seu marido. Aí vai dizer aqui aos casais crentes, não é? Não vos priveis um ao outro. Agora, é permitido privar-se um ao outro desde que haja, em primeiro lugar, um tempo limitado e que seja algo combinado e consentido entre os dois. Olha o que ele vai dizer: por consentimento mútuo, por algum tempo. Pode acontecer do casal evitar o outro em relação, no que se refere à intimidade, ao relacionamento sexual? Pode, Paulo diz. Porém, é preciso ter um tempo limitado. O casal não pode esquecer da vida nessa parte aí do relacionamento, porque, irmãos, é um perigo muito grande. E por isso o casal precisa estar em comunhão, em comunicação constante, em comum acordo, combinar essa parte. A gente trata de tanta coisa nos nossos relacionamentos. Combinamos sobre a questão financeira, combinamos sobre a questão dos filhos, combinamos sobre projetos, mas precisamos combinar em relação à intimidade do casal. Não pode ser diferente do que a palavra de Deus nos orienta. Olha, não evita a sua esposa, não evita o seu marido, não prive um ao outro, a menos, é claro, que quando isso acontecer, que é permitido, haja um tempo limitado. É permitido privar-se um ao outro, desde que haja um objetivo espiritual. Evitar o outro não pode ser uma decisão de um dos lados e não pode ser com segundas intenções e carnais. Por exemplo, evitar o marido e usar isso como uma arma. Usar isso como arma para pirraçar o esposo, a esposa. Irmãos, não pode ser assim. Olha o que diz o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Agora vem, objetivo espiritual. Para vos aplicares ao jejum e à oração. A única justificativa para um casal privar-se um ao outro, evitar um ao outro, é se o objetivo for espiritual. Se o casal decide fazer algo assim para dedicar-se à oração. E olha, irmãos, é algo muito importante e necessário e que Paulo ensina aos irmãos de Corinto. Lembra que aquela igreja era uma igreja imatura, a carnalidade estava em alta e Paulo diz: irmãos, dediquem-se até como casal, se for evitar outro, olha, que seja para orar, que seja com objetivos espirituais, que haja um propósito espiritual. Que o casal dedique-se ao relacionamento com Deus. Então, é extremamente necessário que estejamos atentos a isso. Quantos casais já não oram mais juntos, ou nunca oraram juntos, nunca tiraram tempo, nunca se dedicaram a investir nessa área tão importante do relacionamento conjugal, que é a área espiritual? É permitido privar-se um ao outro, terceiro, desde que não deem brecha. Olha o que o texto diz. Olha aqui, continuando o versículo 5, que eu vou ler completo de novo. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, primeira condição, né? Por algum tempo. Segundo, objetivo espiritual, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E terceiro, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. O que isso quer dizer? É permitido privar-se um outro desde que não deem brecha, ou seja, não por muito tempo e que não deixem de voltar à intimidade sexual novamente, porque senão Satanás pode entrar pelo meio e atrapalhar tudo. É preciso, além do objetivo espiritual,
que seja para se dedicar à oração, mas é preciso que também o casal não se esqueça, se perca aí no controle da situação e não atendam um outro, não estejam atentos a essa área da vida, porque, irmãos, Satanás, ele pode tentar, aliás, ele tenta o tempo inteiro. E era extremamente importante esse alerta aos irmãos de Corinto, porque, volto a dizer, os irmãos viviam cercados de tentações sexuais. E Paulo deixa bem claro, casais, fecha aí. Se for, não é para privar o outro, mas se acontecer de privar um ao outro, que seja com um tempo limitado, que seja com objetivo espiritual, que seja com consentimento mútuo e olha, que seja também algo com um prazo, vamos dizer assim. Não deixem de voltar à intimidade novamente, porque senão, o texto nos diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está rondando muitos casais, se não todos os casais. E os casais que não estão seguindo à risca as orientações da palavra de Deus, correm um risco muito maior de serem tragados. Há muitos casamentos sendo desfeitos, infelizmente, e entre crentes, irmãos. Esse tempo de pandemia era para os casamentos se fortalecerem ainda mais, sabia? Porque estamos tendo mais tempo juntos um do outro. Mas às vezes, pelo fato de o casal não estar bem nesta área da intimidade sexual, pelo fato de o casal não estar bem na área espiritual, na comunhão com Deus, vai dando divórcio, um atrás do outro, quando não deveria ser assim. Nós estamos vivendo um contexto parecido com a cidade de Corinto naquela época. Estamos pressionados o tempo todo, estamos sendo tentados o tempo todo, e aqui ainda tem um agravante, que é a internet. Naquele tempo não tinha. Então, é preciso que nós casais venhamos blindar os nossos casamentos, seguindo as orientações da palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós casados tomamos muitas decisões e todas elas carnais, não baseadas na palavra de Deus. O casamento foi criado por Deus e o desejo de Deus é que nós vivamos bem nos nossos casamentos. Mas não tem como vivermos bem nos nossos casamentos sem seguirmos as instruções da palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com as novidades que vão surgindo por aí e as maluquices também que vão surgindo por aí, e vamos fugindo da palavra. Irmãos, tudo muda aí fora, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Deus não vai mudar os seus ensinos na área do casamento, as suas orientações, por causa da nossa rebeldia, não. Deus não vai mudar, não vai anular as suas verdades acerca da intimidade, do casamento, por causa das mentiras do diabo, por causa das mentiras do homem. Somos nós que devemos nos quebrar e quebrantar diante dos ensinos da palavra de Deus. Portanto, querido irmão, vamos investir em nossos casamentos, invista no seu casamento. Irmã, invista no seu casamento. Cuidado com o perigo do negar-se um ao outro e o perigo da má comunicação quando o assunto é a intimidade do casal. Deus criou o homem com impulsos, mulheres também impulsos sexuais, e esses impulsos só podem ser satisfeitos no relacionamento sexual, conjugal, dentro do casamento. Fora disso, Deus não aprova. Que o Senhor nos ajude, e especialmente aos casados. Eu digo especialmente aos casados porque tem muitos adolescentes e jovens que estão ouvindo essa reflexão de hoje, e é bom que ouçam mesmo, porque o mundo está bombardeando porcaria, esses meninos estão tendo acesso, estão ouvindo. Então vamos ouvir da maneira bíblica certa, mesmo sendo um assunto muito íntimo, para que tomem as decisões corretas quando casarem. Que Deus nos ajude e que nós, irmãos, venhamos tomar como lição para as nossas vidas e exemplo do que Paulo ensinou aos crentes em Corinto, e que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus nos ensina hoje por meio da sua santa palavra. Que Deus abençoe o seu casamento. Se estão com dificuldades em alguma destas áreas, na comunicação ou tudo que envolver o casamento, o relacionamento, procura o Senhor Jesus, procura a sua palavra. Estamos à sua disposição, querido irmão e irmã, para lhe ajudar com orientações da palavra de Deus.
Não tem como seguir a palavra de Deus e dar errado no casamento. Não tem como, porque a palavra de Deus é infalível, ela é perfeita. Toda a palavra de Deus é pura. Diz Provérbios capítulo 30, versículo 5. Então esse livro ele é perfeito. As instruções, os ensinos são perfeitos. E se nós aplicarmos nos nossos relacionamentos, meus irmãos, não tenhamos dúvidas de que certamente será uma bênção. Nós teremos os nossos relacionamentos muito melhores, nós teremos famílias melhores, porque quando o casal está bem em todas as áreas, inclusive nessa, as outras coisas tendem a ir bem. Que Deus nos ajude e que nós também sejamos obedientes à palavra dele. Não é eu mais sozinho depois que eu casei, somos nós, eu e ela, especialmente com Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade e pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a obedecermos a tua palavra se queremos ter casamentos que realmente agradem ao Senhor. Se queremos como casais ter uma vida de intimidade que realmente glorifique o nome do Senhor e que seja uma bênção para nossas esposas e para nós maridos também, e que refletirá em bênção sobre a vida dos nossos filhos. Nos ajuda, ó Senhor. Pedimos também que o Senhor esteja nesse instante, Pai, sendo bons casais, que estejam com dificuldades nesta área dos seus relacionamentos, que eles, na dependência do Senhor, busquem a tua direção, busquem um conselho pastoral, busquem, ó Deus, a direção na palavra do Senhor e se quebrantem diante dela para que possam ver os seus casamentos bem e crescendo para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos então encerrar o culto desta noite, e embora os irmãos estão vendo o dia, porque eu gravei essa mensagem durante o dia, tá bom? Mas não muda em nada, o conteúdo, a pregação é da palavra de Deus. Foi o que disse o Senhor para os nossos corações hoje, para os nossos relacionamentos conjugais, e que Deus abençoe muito o seu casamento. Qualquer coisa, irmão, irmã, até amigos, estamos aí à sua disposição, tá bom? Vamos orar e logo depois da divisa estaremos encerrando o culto dessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por este culto. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Divisa. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Deus conceda uma boa noite aos irmãos e até o próximo culto, se Ele permitir, no domingo pela manhã. Boa noite a todos.